ambos do PMDB do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir agora rapidamente 2 minutos, deputado Márcio Macedo. Já ganhei 2 minutos para o deputado Vitor Paulo. E para os deputados que já falaram, 1 minuto para nós fazermos o encerramento dessa nossa audiência pública. Deputado Márcio Macedo. Primeiro, presidente, sem contar o tempo, eu queria parabenizar a Comissão do Meio Ambiente por fazer esse debate, que eu acho que é importante que o Parlamento brasileiro possa discutir um tema com a maior importância, que foi esse. O que eu acompanhei do debate, eu não acompanhei desde o início, mas eu percebi que foi tratado aqui sobre o dano ambiental propriamente dito e as ações administrativas tomadas a partir do fato ocorrido, do fato consumado, né? O IBAMA tomou as suas ações e estipulou a multa, a ANP. Agora eu senti falta aqui da Polícia Federal ou de algum órgão de controle para tratar do assunto sobre a questão criminal. Houve um crime ambiental feito, né? E eu queria perguntar para o Curto se ele tem alguma informação sobre as tratativas com a Polícia Federal acerca desse processo, ou com alguns órgãos de controle. Porque o que aconteceu é uma coisa muito séria. Houve um crime contra a biodiversidade brasileira. Houve um crime contra a vida nas suas variadas formas. E se não tiver uma punição exemplar disso, às vezes pode ser, abre aspas, mais vantajoso para a empresa pagar as multas do que investir em prevenção e em tecnologia para inibir os acidentes ambientais. Então, eu penso que esse é um tipo de acontecimento que não pode passar em brancas nuvens. Tem que ser tratado a rigor da legislação brasileira e com a responsabilidade que o país tem com a questão sobre essa. Então, era isso que eu queria colocar aqui. Dizer que esse também não é um tema que se tem exploração política dele. Eu acho que é ruim isso, né? Eu vi um deputado colocando aqui que tentando explorar politicamente isso aqui, atribuir a falta de agilidade da ação, até porque eu não estou vendo da oposição um clima muito assim, cortês com a empresa, né? E eu acho que isso esse não é o caminho. O caminho é tratar de forma técnica e tratar de forma juridicamente adequada. Eu queria dizer, presidente Curtis, lhe cumprimentando, que eu sei da sua história, do seu compromisso com a função que o senhor exerce, mas eu estava dizendo aqui, o senhor não estava, tinha saído, que eu vi que as ações administrativas foram dadas respostas à sociedade, foram tomadas, né, atitudes. O IBAMA multou, né, a ANP multou. Agora eu senti falta do outro eixo quando acontece um tipo de crime desse ambiental, que é uma ação criminal. Se o senhor tem alguma informação das tratativas em relação à Polícia Federal, como é que está sendo tratada isso? Né? Porque, eu disse também aqui, vou repetir que o senhor não estava aqui, que tanto a Polícia Federal quanto os órgãos de controle, porque às vezes, do ponto de vista econômico para uma empresa, é mais fácil pagar a multa do que investir na prevenção e do que investir nas ações de tecnologia para evitar que um crime aconteça dessa forma. Por isso eu acho que tem que ter ação ao rigor da lei para que isso não volte a acontecer no nosso país. Obrigado, deputado Márcio Macedo. Deputado Vitor Paulo, eu peço a mais compreensão de todos no sentido de nós encaminharmos para o encerramento dessa audiência pública. Senhor presidente, deputado Giovanni Gerini, quero cumprimentar o senhor e a toda a mesa. Eu queria fazer algumas perguntas, muito sinteticamente, a ANP, primeiro ao Rafael, e depois eu vou ao IBAMA e ao presidente da Chevron. Deputado Vitor Paulo, já foram feitas muitas perguntas, eu não sei se o senhor pode resumir até